no verão e fico muito satisfeito de estarmos aqui hoje outra vez reunidos. Agradeço a vossa presença. Temos o Luís aqui no fim para falar connosco sobre o filme também. E não sei se queres alguma coisa agora. Talvez depois no final podemos tocar umas ideias. Claro. Então vá, boa ação. E acho que são todos convidados para questionar o Luís alguma dúvida ou alguma questão que tenha para fazer, que é um tema evidente. Queres fazer alguma questão inicial? É um enquadramento muito rápido, porque este filme surgiu, em primeiro lugar, para assinalar os 45 anos do 25 de Abril. Ele foi lançado no dia 26 de Abril de 2019 e até fizemos uma curiosidade, porque a hora em que ele estreou foi mesmo a hora em que o Jorge Pisco saiu do edifício, não é? No dia 26 de Abril de 74. E, portanto, tentamos também fazer essa questão simbólica do lançamento da estreia do documentário. Mas ele, para além de assinalar os 45 anos, também assinalou um conjunto de iniciativas parlamentares em defesa da criação do Museu da Resistência. Ou seja, o filme acompanha, de certa maneira, duas iniciativas, uma do Bloco e outra do PCP, para a criação do museu. Portanto, em primeiro lugar, para a deslocalização do atual Museu Militar para outras instalações e, em segundo lugar, a criação do museu naquelas instalações. Projetos esses que foram aprovados em 2019 e que desde então há uma resolução da Assembleia da República aprovada nesse sentido, o que foi bastante importante. É verdade que meio ano depois entramos num período muito difícil da nossa vida coletiva, que foi a pandemia. O próprio funcionamento parlamentar alterou bastante, mas a verdade é que desde esse momento existiu junto dos governos, porque depois disso já tivemos outro governo do PS, etc., uma maior pressão para que este edifício seja Museu da Resistência. E, portanto, a ideia na altura, em 2019, foi não só recolher estes testemunhos de ex-presos políticos, mas também utilizar a sua voz, utilizar num sentido não pejorativo, mas utilizar a sua voz em defesa desta causa que eles próprios também defendem há muitos anos, há mais anos do que eu já agora, não é? Portanto, a causa, eu não sou dono da causa, não é? E, portanto, essa era a ideia geral do filme. Nós gravamos o filme em muito pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, o filme estreou a 26 de Abril. Nós, 15 dias antes, ainda estávamos a gravar, ainda estávamos a recolher os testemunhos. E, portanto, entre a produção e a pós-produção tivemos um mês, mais ou menos. A Catarina está aqui, que foi quem fez esse trabalho hercúleo em muito pouco tempo. E a verdade é que desde então conseguimos, através do filme e de outros contactos, começar um certo movimento um bocadinho mais organizado e não tão espontâneo em defesa desta causa. Foi criada depois, em 2022, uma comissão promotora do museu, que já reuniu com o Ministério da Cultura, já reuniu com os grupos parlamentares na Assembleia da República, com o Presidente da Assembleia da República. Portanto, ele, na verdade, explotou essa possibilidade, que ainda não está cumprida, que talvez agora, com a atual situação política, seja um bocado mais difícil, mas ao mesmo tempo também é mais desafiante e nós não queremos desistir disso. E, portanto, para além dos testemunhos dos ex-presos políticos, também tentamos enquadrar uma perspectiva mais historiográfica com o professor Manuel Loff e do papel dos museus com a professora Alice Semedo, que são dois professores da Faculdade de Letras e que também se têm envolvido, às vezes mais diretamente, outras vezes indiretamente, nesta causa que nós temos tido. Pronto, em suma, foi essa a lógica que esteve por trás da realização desta curta-metragem. Vieram até aqui a deixar
podem ainda não ter, por um lado, a resolução da Assembleia da República de 2019. É um documento que julgo que pode ter interesse. Como o Luís estava a dizer, não foi ainda concretizado, mas vamos continuar e vamos, digo, os que por lá passaram, mas também a cidadania tem que continuar a envolver-se nisso. E depois, porque podem também ter interesse, apenas como uma simples lembrança daquele tempo, uma foto que não é com a qualidade que também desejaríamos, mas da saída dos 8 presos que estavam lá no dia 25 de abril. Aqui não está o Jorge Pisco, porque neste momento em que eles saíram, ele estava na varanda, porque, como sabemos, ele foi o último a sair e houve algumas objeções no início, não é? Como aconteceu também na prisão de Caxias e Peniche. Pronto. Depois, também, embora seja com outras caras, a saída dos agentes da PIDE. E vão reparar que estão com caras mais sombrias, mas, enfim, acabaram por não ter grandes motivos para essa. Pronto, em cada um destes exemplares, não é? Eles acabaram por não ter grandes motivos de insatisfação, porque passado umas horas já estavam soltos, ou seja, eles foram levados num caminhão do Exército e deixados a caminho aqui a meia dúzia de quilómetros do Porto e pronto, e foram à vida deles. É certo que posteriormente ainda houve algum, entre aspas, procedimento judicial, mas alguns nunca mais apareceram e outros acabaram por não ter coisa. Pronto, era mais só como uma espécie de recordação com que vocês podem ficar e que isto possa também ajudar a este combate cívico que todos nós temos. Temos insistido, como o Luís disse, nas reuniões que temos feito, até com órgãos institucionais, esta ideia. Nós achamos, todas as pessoas que têm estado envolvidas, que tem sentido, tem todo sentido, que na cidade do Porto exista um museu militar. Para nós, é claro, porque tem uma história, digamos, com uma componente militar ligada a algumas dos pontos mais importantes da nossa história recente. Não é? Basta lembrar, liberal, claro. Exatamente, a Revolução Liberal, depois o próprio 31 de janeiro de 1891, que, como nós sabemos, teve uma grande envolvência militar. Portanto, do nosso ponto de vista, não se trata de dizer que não deve existir um museu militar. O que nós dizemos é que esse museu militar deve ter outras instalações até mais adequadas. Porque isto, como vimos na história, foi feito, este edifício foi construído para tipo residência. Não é? E depois, quando nos anos 40 foi transformado em prisão ainda primeiro da PVDE, o que eles fizeram foi ali uns arranjos, não é? Puseram umas salas cá em baixo, nos subterrâneos, mas não eram muitas, e foi um acréscimo ao edifício inicial. Estas fotos também têm esse pormenor que é também histórico. Porquê? Porque mostram o edifício, o acréscimo que foi feito e que foi logo deitado abaixo, passado poucos meses dos militares
terem ocupado aquilo. E é curioso que é nesta zona, não é, que também estavam alguns dos presos. Não é? Mas lembrando da minha história, eu começava por baixo e só depois é que se ia para aqui. E é justamente desta janela, aqui, como vem, está muito próximo de um coberto, não é, que conseguiu escapar o Paulo Inácio, como eu disse. Ele foi numa noite de muita chuva, então foi por aqui e conseguiu chegar até junto a este edifício, que ainda existe hoje, não é? Hoje é o Centro Comercial Stop. Na altura era uma oficina de automóveis da Ford. Penso que era da Ford. Pronto. É só por este pormenor que é pouco conhecido. Quer dizer, quem hoje for àquele edifício nem vê este edifício, nem vê, digamos, este espaço que na altura também era usado quer para estacionamentos, e na parte de trás tinha o parlatório, que era um local onde os familiares e os amigos dos presos, quando lhes era concedido, podiam aceder e ter aquilo que se chama uma conversa, embora fosse cada um do seu lado e separados por uma rede. A quem quis cá vir e teve esta, de certa forma,